Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos ver um resumo sobre os tecidos musculares dos animais. Mesmo esquema de sempre, sem vozinha do Mickey, sem solzinho e sorriso do Teletubbies, porque o negócio aqui é death metal. Então vamos lá. Primeira coisa, sobre as características desse tipo de tecido. Esse tecido ele tem células que têm formato alongado. Em biologia, geralmente aquele que tem formato alongado, a gente chama de fibra. Tá? Uma coisa que parece uma corda, um negócio tipo assim e tal. Isso aí seriam fibras. Essas fibras, elas são as células do tecido muscular. Cuidado para vocês não confundirem com as fibras do tecido conjuntivo. Aquelas fibras de colágeno, fibras de elastina e fibras reticulares, elas são fibras proteicas. Tem algumas, assim, um análogo, pelo menos, de fibra no tecido muscular. Mas nós vamos ver para frente. De qualquer forma, cuidado, se fala em fibra do tecido muscular, são células e não proteínas, tá? Muito cuidado com isso. Essas fibras, elas têm capacidade contrátil. E o que é esse negócio de contrátil, contrair? O que é isso? Contrair, basicamente, é encurtar, ou seja, é diminuir de comprimento. Se você imaginar que isso aqui é o seu bíceps, por exemplo, quando ele se contrai, ele diminui o comprimento, mas a massa não some, né? Então, por isso que quando a pessoa contrai o músculo, sobe aquela bolinha. Porque o músculo diminuiu de comprimento, mas a massa não foi embora, claro. Bom, e as células musculares, as fibras, elas podem se contrair porque dentro delas, aí sim, aí tem miofibrilas proteicas contráteis. Eu vou repetir esse termo 1000 vezes aqui para poder fazer lavagem cerebral. Miofibrilas proteicas contráteis de actina e miosina. Essas sim são fibras de proteína. Esse termo mio, esse prefixo aqui, se refere a músculos. E fibrilas porque são fibras ainda mais finas, o calibre ainda menor, tá? Diâmetro menor ainda. Miofibrilas proteicas de actina e miosina. Nós vamos ver elas mais para frente. Bom, com relação à origem embrionária, os tecidos musculares têm origem mesodérmica. Os tecidos conjuntivos também têm origem mesodérmica. O tecido epitelial tem origem a partir dos... pode, né? Ter origem a partir dos 3 folhetos germinativos. E o tecido nervoso tem origem ectodérmica. É bom você saber diferenciar os tipos de tecidos baseado na origem embrionária. E no que tange as funções, o tecido muscular, obviamente, é o tecido que permite os movimentos e a locomoção. Eu mesmo estou movendo aqui a mão agora, consigo mover aqui o cursor para poder fazer esses tracinhos, esses rabiscos. E a locomoção do organismo, né? Você andar para fugir de um predador ou ir atrás de uma presa, alguma coisa dessa natureza. Então vamos prosseguir. No que diz respeito aos tipos de tecidos musculares agora, são 3 tipos, tá? O estriado esquelético, esse aqui é o tipo que a gente fala mais a respeito. Praticamente tudo que a gente fala nessa aula de tecidos musculares é a respeito desse tipo de tecido, que é o estriado esquelético, que está aqui nessa primeira figura. Bom, o outro é o estriado cardíaco, então tem 2 estriados, depois nós vamos ver o que são essas estrias. E tem o terceiro tipo, que é o não estriado, ou liso, para simplificar. Tá? Então tem o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso ou não estriado. Vamos começar então falando bastante do estriado esquelético. É o tipo de músculo ou de tecido muscular que constitui a maior parte dos músculos. Aquilo que você vê pendurado no açougue, que chama de carne, mesmo a carne que chama músculo, e também as outras, a acém, contrafilé, esses negócios todos, tudo aquilo é músculo, tá? No caso, músculo esquelético, aquela carne toda. Então, esses músculos aqui são a carne, tá? A carne. Que a gente come e tudo mais. Bom, esses músculos esqueléticos são eles que permitem a locomoção do organismo em vários movimentos. Porque, como o nome indica, esquelético, esse tipo de músculo está associado aos ossos. Então, os músculos e os ossos juntos, eles fazem parte daquilo que a gente chama de sistema locomotor. Então, por isso permite a movimentação do organismo. Bom, as células dos músculos esqueléticos, no caso músculo estriado esquelético, elas têm contração voluntária. O que significa dizer que a contração é voluntária? Voluntário é aquilo que é feito de acordo com a sua vontade. Eu quero passar o risco aqui em volta do voluntário. Então eu vou contrair os músculos da minha mão para fazer isso. Tá? De acordo com a minha vontade. E forte e rápida. Aqui nos músculos, quando a contração for forte, ela vai ser rápida também. Ou vai ser forte e rápida, ou então vai ser lenta e fraca. No caso do esquelético é forte e rápido, e nós vamos ver por quê daqui a pouco. Bom, apesar de ter contração voluntária, tem uma exceção que são as respostas reflexas, reflexo.
O reflexo é um movimento que ele é involuntário, porque ele tem que ser feito muito rápido para resguardar a integridade física do teu organismo. Não pode nem dar tempo de pensar, de processar a informação com o pensamento. Então tem que ser bastante rápido e sobre os reflexos a gente vê mais sobre eles em aulas sobre tecido nervoso ou sistema nervoso. Muito bem, continuando então. As células dos músculos estriados esqueléticos, ou miócitos, esse termo miócito é o nome também que se dá às células dos tecidos musculares. São miócitos que têm muitos núcleos, tá? Multinucleados. E esses núcleos ficam bem na periferia da célula, ou seja, bem no cantinho. Tipo, faz de conta que isso aqui é a membrana plasmática, os núcleos ficam logo abaixo assim, bem na periferia da célula mesmo. São células enormes, as células do músculo estriado esquelético, fibras muito grandes mesmo. Para você ter uma noção, se você considerar o seu bíceps, por exemplo, cada miócito vai de uma ponta a outra do bíceps. Então, assim, elas, na verdade, esses miócitos do tecido muscular estriado esquelético, eles são aquilo que a gente chama de sincícios. Sincícios. Um sincício é uma célula que ela é multinucleada, porque na verdade ela é resultante da fusão de várias células. Então várias células se juntam para formar uma gigantesca, bem grandona, tá? Cheia de núcleozinhos na periferia. É isso. E outra coisa, essas células elas precisam de estímulo nervoso para se contrair. Então neurônios ou nervos tem que mandar o estímulo, tá? Faz de conta que aqui está um neurôniozinho, bem mal feitinho, porque é difícil desenhar com essa mesinha aqui. Aqui está um neurônio, aqui o final do axônio. Ele tem que mandar o estímulo para que essa célula muscular, ou faz de conta que aqui está um músculo inteiro logo, totalmente fora da proporção, para que ele possa se contrair. Tá? Bem, continuando. Aqui tem um desenho que se mostra a estrutura em geral de uma célula muscular esquelética. Então, como o nome diz, é esquelética, né? Aqui na pontinha, se eu achar onde é que está isso, está aqui. Aqui na pontinha tem um osso, o músculo fica ligado no osso por um tendão, que se você já viu a aula de tecido conjuntivo, você sabe que um tendão é um tecido conjuntivo propriamente dito, denso e modelado, porque as fibras de colágeno são orientadas paralelamente. Bom, aqui está um pedaço do músculo. O músculo ele é coberto por uma capa de tecido conjuntivo que chama de epimísio, está desenhado de vermelho aqui. Dentro do músculo, aí tem vasos sanguíneos, tem nervos, tem um monte de coisa. E tem uns feixes de fibras musculares, uns feixes de células musculares, tipo esse aqui, ó. Aí cada feixe desses aqui é recoberto por uma outra camada de tecido conjuntivo que chama de perimísio. E cobrindo cada uma das fibras, cada uma das células, tem outra capa de tecido conjuntivo que chama de endomísio. Eu particularmente não gosto de cobrar essas coisas, só gosto de lembrar que em volta de órgãos tem uma capa de tecido conjuntivo propriamente dito, que normalmente tem esse nome, peri alguma coisa, tipo em volta dos ossos, periósteo, em volta de cartilagens, pericôndrio, aqui no caso em volta de músculo, perimísio, e assim vai. Bom, então aqui está uma fibra ou miócito de célula estriada esquelética, aqui em maiores detalhes, nesse cantinho aqui é um núcleo, esqueci de botar escrito, isso é um núcleo. Aqui tem o retículo sarcoplasmático em azul na figura. Esse retículo sarcoplasmático é um retículo endoplasmático liso que armazena cálcio para contração muscular. A membrana plasmática da fibra estriada esquelética, ela tem umas invaginações que adentram a célula, essas coisas aqui, que são chamadas de túbulos T, isso para poder levar o estímulo nervoso lá para dentro da célula. E o que nos interessa mais, aliás, antes de ver o que nos interessa mais, lembrando, né, que tem que ter mitocôndrias para poder gerar energia para a contração muscular. Mas o que nos interessa mais são essas unidades que eu vou destacar aqui, ó. Uma aqui com esse retângulo e uma outra aqui com esse outro retângulo. Essas são as unidades contráteis dos músculos estriados, tá? Do estriado esquelético e do estriado cardíaco. Isso é o que nós chamamos de sarcômero. É um arranjo dessas tais miofibrilas proteicas contráteis, né? Miofibrilas contráteis, de actina e miosina. Então o nome desse negócio aí é sarcômero ou miômero. Sarcômero. Eu vejo normalmente isso com o pessoal se referindo a eles como sarcômero, então eu vou me referir como sarcômero também. Mas também pode chamar de miômero, tá? O nome desse arranjo aí dessas miofibrilas contráteis de actina e miosina. Aqui estão as células musculares vistas em corte transversal,
dentro aqui da célula, onde eu estou rabiscando, praticamente o que você vê são essas miofibrilas contráteis de actina e miosina. E nos cantinhos da célula, de roxo, tem os núcleos. Tá? Onde você vê vários núcleos aqui na figura. Um monte mesmo. Aqui num corte longitudinal. Isso aqui eu botei para destacar isso aqui. Ó. Por exemplo, vou destacar esse pedaço aqui da figura. Aí aqui tem núcleo, né? Por aqui. Agora, dependendo da resolução que você estiver vendo esse vídeo, você vai ver que aqui tem um monte de tracinhos assim. Isso aqui é que são as estrias transversais. Por isso que o nome do tecido é estriado esquelético e o nome do outro lá é estriado cardíaco. Que apresenta essas estrias transversais aí. Essas estrias transversais refletem o arranjo das miofibrilas contráteis de actina e miosina em sarcômeros. Então, quem tem essas estrias aí tem sarcômeros. Então, como eu estou dizendo, né? Essas células, essas fibras estriadas esqueléticas, no interior delas, elas têm essas miofibrilas contráteis de actina e miosina. Né? A actina ela é uma fibra mais fina e a miosina é uma fibra mais espessa. Então, tanto nas células do músculo estriado esquelético quanto nas células do músculo cardíaco, essas miofibrilas contráteis de actina e miosina estão organizadas nessas unidades contráteis aí que eu já mencionei, que são os sarcômeros ou miômeros. Tá? Sarcômeros ou miômeros. Então aqui está uma figura da fibra de actina, o modelo molecular dela, aqui em maiores detalhes. E aqui da fibra de miosina, que tem como se fosse uma âncora com essas duas cabeças aí, digamos assim. Essas partes aí, essa parte que eu botei no retângulo é que se liga à actina. Então assim, por que é possível a célula estriada, ou a célula muscular no caso, né, se contrair? E quando as células musculares se contraem, o músculo contrai. Então, o que permite essa contração em resumo? É o fato de que essas miofibrilas contráteis de actina, elas podem deslizar sobre as miofibrilas contráteis de miosina. Então, observa aí, a actina desliza sobre a miosina. Nenhuma das duas diminui nem aumenta de tamanho. Tá? A actina desliza sobre a miosina. Aí, lembrando que para haver essa contração muscular, tende a haver energia que é fornecida pelo ATP, transferência de grupos fosfato, né? E também cálcio. É bom você lembrar que esse elemento, cálcio, ele está envolvido em tudo quanto é coisa que tem a ver com movimento. Movimento do teu corpo, assim, músculos contraindo, célula muscular contraindo, né, que faz com que o músculo contraia. Movimento também de coisas dentro das células, movimento de vesículos, esses negócios. Tudo quanto é coisa que tem a ver com movimento tem cálcio. Tá? Esse elemento está envolvido no movimento. Processo que tem a ver com movimento. Bom, aqui de novo a miosina e a actina interagindo. Né? Então a gente já viu que essa parte aqui que parece uma cabeça da miosina, ela interage com a actina. E ela muda de forma... Opa, deixa eu voltar. Ela muda de forma e puxa a actina. É isso que permite as miofibrilas contráteis de actina deslizar sobre as de miosina. Tá? Opa. Assim que acontece. Bom, aqui o arranjo de todas elas, você vê que tem um monte dessas miofibrilas de miosina e actina. Esse monte de miosinas aqui é muito mais grosso, claro, do que essa fibra de actina aqui. Então, por isso que a miosina é mais grossa. E aqui uma micrografia, isso aqui é a microscopia de transmissão. Eu não vou dar muito, aliás, eu nem vou comentar sobre essas linhas Z, banda A, banda I, não vou nem comentar sobre isso. O que eu quero que saiba é o seguinte, os filamentos espessos aqui no caso da figura são as fibras de miosina. Miosina. E esses filamentos mais finos, que estão aqui desenhados de vermelho, são os filamentos de actina. Inclusive, normalmente, quando se desenha actina, se desenha de vermelho. Então, você vê que onde tem os filamentos de miosina, aqui na micrografia, aparece mais escuro. Porque pela miosina ser mais grossa, ela é mais densa e os elétrons passam com mais dificuldade pela amostra. E aqui na actina, pelas fibras serem mais finas, é menos densa e passa mais elétrons. Então, na figura, na micrografia, se vê mais claro. Tá? Essa aqui é a micrografia elétrica de transmissão. Os elétrons têm que passar pela amostra. Bom, você viu um monte de figuras de músculos e tudo mais, e tudo desenhado de vermelho. Agora, vermelho por quê? Pelo mesmo motivo que o sangue é vermelho. No sangue tem uma proteína que transporta oxigênio, que é chamada hemoglobina. Hemoglobina é uma estrutura quaternária, ou seja, são 4 cadeias polipeptídicas, 4 proteínas.
que interagem para formar uma máquina maior constituída dessas 4 peças enormes aí. Tá? A estrutura quaternária, de 4 subunidades proteicas. Já no músculo, o que tem, estou destacando aqui músculo estriado esquelético, né? Tem essa tal de mioglobina. Ela é uma subunidade apenas. Tá? Ambas são proteínas que têm ligadas a elas esse tal grupo M, que não é um grupo proteico. Mas nesse M tem o ferro. Tá? E no ferro é que o oxigênio se liga. Quando o oxigênio se liga ao ferro e oxida ele, aí o que você vê é uma cor que tende ao vermelho, avermelhado. Só você vê ferro enferrujando, que adquire aquela coloração mais alaranjada, mais escura. Às vezes você vê marrom, às vezes alaranjado, mas algo que tenda a isso aí, a um vermelho, digamos assim. Bom, então findo aqui o estriado esquelético, vamos para o estriado cardíaco. No estriado cardíaco, as células elas têm algumas diferenças em relação às células do estriado esquelético. Primeiro, as células são ramificadas. A do estriado esquelético seria uma célula bem assim, bem alongada, grandona. Já a do estriado cardíaco, elas são células que têm ramificações, como se a célula tivesse galhos. Tá? Tem uns galhos. Elas também são fibras que são multinucleadas, mas tem menos núcleos do que as células do estriado do que o estriado esquelético. Então, nesse desenho aqui, eu botei uma célula cardíaca com 3 núcleos, por exemplo. Né? E outra coisa, a contração das células do músculo estriado cardíaco é involuntária. Na verdade, o único tipo de célula muscular que pode ter contração voluntária, o único músculo que tem contração voluntária é o estriado esquelético. Os outros têm contração involuntária, ou seja, independem da sua vontade. Você pode ser o maior mestre de yoga do mundo. Um cara que levita. Mas dificilmente você vai conseguir parar o seu, tipo assim, fazer o seu coração parar de se contrair de maneira voluntária. Tipo, quero parar para de contrair o coração, porque eu quero ir lá para outro mundo ver uma galera e já vou. Isso é impossível. Tá? Na hora que seu coração parar de bater, provavelmente você vai morrer. Tá? Então não tem como você controlar isso. A contração é involuntária, não depende da sua vontade. Está lá se contraindo, quer você queira, quer não. Esse músculo estriado cardíaco, então, constitui, óbvio, né, o coração e permite que o coração bata, né, aquele movimento lá de contração do coração. Outra coisa, essas células elas não precisam de estímulo proveniente do sistema nervoso para se contrair. O estriado esquelético precisava. O outro nós vamos ver, o liso, também precisa. Mas a célula do músculo estriado cardíaco não precisa. Por quê? Porque lá no coração tem uma região lá chamada de nó sinoatrial, que no popular você pode chamar de marca-passo cardíaco, que é uma região que tem um monte de células especializadas em gerar um estímulo elétrico que se propaga ao longo de todas as células do coração e fazem com que elas se contraiam. Tá? Então, por conta disso, elas não precisam do estímulo nervoso para se contrair. Agora, detalhe, não quer dizer que o sistema nervoso não possa influenciar a frequência cardíaca. Tá? Se você tomar um susto animal agora, sei lá, tomar uma cuspida do Justin Bieber agora na tua cabeça aí, você vai tomar um sustão e o teu coração vai bater mais rápido. Aí é um mecanismo complexo que envolve adrenalina e tudo mais. Mas que fique claro, esse músculo estriado cardíaco ele pode ser influenciado, tá, pelo estímulo nervoso, a se contrair mais rapidamente. Bom, essas células elas estabelecem as comunicações umas com as outras, tá? Justamente para que o estímulo se propague todo e se contraia quando o coração contrai, quando o coração bate. E isso porque elas têm umas estruturas chamadas de discos intercalares. Esses discos intercalares são junções entre as células, né? Coisas que juntam as células, mas são junções do tipo comunicante. Então, assim, basicamente, o que tem, faz de conta que aqui tem a ponta de uma célula, vou chamar de célula 1, e aqui a ponta de outra célula do músculo cardíaco, célula 2. O que tem entre elas são as proteínas que formam tipo uns canais, uns tubos, que fazem com que o citoplasma da célula 1 seja contínuo com o citoplasma da célula 2. Então, coisas que estão dentro do citoplasma da célula 1 podem passar para a célula 2. E coisas que estão dentro do citoplasma da célula 2 podem passar para a célula 1. Tá? Então, esses são os discos intercalares que permitem isso aí. A figura de fundo que eu estou usando nessa apresentação é uma foto de músculo estriado cardíaco. Então aqui você vê que tem umas células. Sim, o núcleo não fica na periferia, você vê o núcleo bem no meio da célula. Você vê algumas células aqui que elas são ramificadas. Deixa eu tentar pegar uma aqui. Essa daqui, por exemplo, parece ser isso aqui a célula. Se não for, faz de conta que vai ter o mesmo efeito. Faz de conta que a célula é isso aqui.
Você vê que tem ramificação aqui e aqui. Esses pontos aqui em que as células se juntam é que são os discos intercalares. Ó. Aqui, tem aqui. Tá? Então aqui que são esses discos intercalares, essas junções comunicantes. E você vê também os tracinhos aí, ó, um monte de tracinho, que são as estrias transversais que refletem o arranjo das miofibrilas contráteis em sarcômeros. Tá? Miofibrilas contráteis de actina e miosina estão organizadas em sarcômeros. Aqui desenho de um corte aí de coração, onde tem lá a parede do coração é revestida por esses tecidos conjuntivos aqui, o pericárdio parietal e visceral, e tem também por dentro um endocárdio, que é um tecido epitelial, com células pavimentosas. Bom, então aqui no meio está o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito. Você vê aqui, né, o corte transversal, você vê as células de frente, alguns núcleos, né, que estão pintados meio de roxinhos, e aqui a célula mesmo. Aqui você vê melhor a célula ramificada. Está aqui, ó, uma célula ramificada, uma célula que você conta aqui dentro 3 núcleos. Então, assim, a quantidade de núcleos bem menor que uma célula estriada esquelética. E de azul escuro ele desenhou aqui nesse desenho os discos intercalares, que são aquelas junções comunicantes. Então, quando o nosso sino atrial gera estímulo elétrico, o estímulo vai se propagando por todas essas células aí. Tá? Rápido, né, também. Graças a essas junções comunicantes aí. Bom, para terminar os tipos de tecidos musculares, vamos ver o liso ou não estriado. Então o liso tem umas fibras bem menores que a dos outros, elas só têm um núcleo, a dos outros tem mais, né? São multinucleadas. E o mais importante, as miofibrilas elas não estão organizadas em sarcômeros, por isso é que é não estriado. Tá? Então se não estão organizadas em sarcômeros, a contração dessas células musculares ela não pode ser forte e rápida como a dos outros dois. Tá? A contração desse tipo de célula muscular é involuntária, então lembrando, cardíaco e liso, a contração é involuntária e o único que pode ter contração voluntária é o estriado esquelético, apesar de que pode ter involuntária também no caso dos reflexos. Lenta, como eu já disse aqui no caso, porque as miofibrilas não estão organizadas em sarcômeros. Onde que se encontra esse músculo liso? Em órgãos tubulares, tipo vasos sanguíneos, esôfago, uretra, essas coisas, e no útero. Bom, e ele serve para quê? Serve para permitir o peristaltismo. O peristaltismo é aquele movimento que alguns órgãos tubulares, tipo o esôfago, faz para poder empurrar o conteúdo dele ao longo do tubo. Então, no caso, o caso mais fácil de explicar é o esôfago. O esôfago vai se contraindo e empurrando o bolo alimentar em direção ao estômago. E o resto do aparelho digestório também faz peristaltismo. E também, por exemplo, pode se contrair ou relaxar, né? Para regular o calibre de vasos sanguíneos. Aí você controla a quantidade de sangue, né? A vazão de sangue que passa. Se a musculatura em volta do vaso sanguíneo relaxa, o calibre do vaso sanguíneo, né, esse diâmetro aqui, ele aumenta. Então passa mais sangue e aí, por exemplo, nos vasos sanguíneos da pele, você perde mais calor para a superfície. Agora, se a musculatura contrai, o diâmetro, o calibre diminui, aí passa menos sangue. Você perde menos calor para a superfície. Bom, aqui está uma figura de músculo liso. Você não vê aquelas estrias, né? Que é o arranjo das miofibrilas contráteis e sarcômeros. E você vê alguns núcleos aqui, né? De roxo. Bom, as miofibrilas contráteis de miosina e de actina nessas células não estão organizadas em sarcômeros, mas elas existem. Na verdade, tudo quanto é célula tem miosina e actina para mover coisas dentro dela. No caso da célula muscular lisa, o arranjo da miosina e actina é desse jeito aqui que você vê. É como se elas dessem um nó na célula por dentro. Então faz de conta que aqui tem uma célula muscular lisa, tipo essa que está aí no desenho, e o bebê está com raiva das células lisas. Ele não gosta não. Então aqui estão as miofibrilas contráteis. Quando essa célula se contrai, é como se essas miofibrilas dessem um nó nela por dentro. Então, aperta ela por dentro assim. Tá? É assim que se dá a contração da célula muscular lisa. É muito mais lenta e mais fraca porque isso aqui não é um sarcômero. Tá? Bom, algumas informações suplementares sobre esse tema. Fibras esqueléticas dos tipos 1 e 2. Isso aqui é o seguinte. A gente pode dividir as células musculares estriadas esqueléticas em tipo 1, tipo 2A, 2X e 2B. Mas eu vou dividir só em tipo 1 e tipo 2 para simplificar. Então, tipo 1. Tipo 1
são células que são especializadas em gerar energia via metabolismo aeróbio. Então, assim, são células que conseguem gerar energia por um tempo prolongado mas, porém, elas são células que não são as mais específicas em gerar esforço extremo. Então, por exemplo, aqui no fundo, tem um atleta nadando. Nos braços desse atleta, você vai encontrar uma proporção maior de fibra do tipo 1. Porque o que ele precisa não é botar a maior força do mundo para poder dar as braçadas lá na água. O que ele precisa é manter aquele movimento por um bom período de tempo. Tá? Então, o que ele tem mais são células especializadas no metabolismo aeróbio. Agora, as do tipo 2, elas já são o contrário. Elas são especializadas em gerar energia via metabolismo anaeróbio. No caso, seria fermentação lática. Tá? Então, são células que têm menos mitocôndrias, menos mioglobina, até se chama de fibra branca, a do tipo 2, e a do tipo 1, fibra vermelha, por conta disso. Então, tipo 1, metabolismo aeróbio, tipo 2, metabolismo anaeróbio. Então, seria, por exemplo, o braço aqui dessa halterofilista, que o tipo de esporte que ela pratica não é um esporte que vai repetir esse movimento diversas vezes durante um período, sei lá, de 40 minutos. Não. O que ela precisa é o seguinte, é levantar esse peso todo rápido, segurar ele em pé um pouquinho só e pronto, largar. É só isso. Então não precisa gerar energia durante muito tempo, mas tem que gerar energia rápido e tem que se contrair com muita força essa célula. Tá? O detalhe é o seguinte, se a fisiculturista resolve virar nadadora, aos pouquinhos as células musculares, esqueléticas, dos braços dela vão alterar o metabolismo de tipo 2 para tipo 1, para poder manter aquele tipo de atividade. E vice-versa, se o nadador resolve desistir de ser nadador e resolve se tornar halterofilista, a mesma coisa vai acontecer. As células do tipo 1 vão alterar o metabolismo para o tipo 2. E para terminar mesmo, sobre esteroides anabolizantes, as bombinhas, que deixam o bofe mais fofinho, mais atraente. Basicamente, essas bombas aí, elas são versões sintéticas do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. O hormônio sexual masculino propriamente dito, digamos assim, que é produzido nos testículos lá. Testosterona. Então se produz versões sintéticas desse hormônio e injeta nos caras. Por quê? Testosterona faz o quê? Testosterona promove o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, Isso tanto em homem quanto em mulheres. Então por isso que mulher tomar bomba é um negócio meio esquisito. As mulheres de bombada que você vê na televisão, você vê que as mulheres não são muito naturais, não. E, inclusive tem aquelas vozinhas assim. A vozinha tipo de homem, a bochecha muito escura, parece que tá crescendo barba lá. Tipo isso mesmo. Por conta do desenvolvimento dessas características sexuais secundárias masculinas, tá? Então são várias coisas. Massa muscular, que seria o que interessa aqui, força, resistência, aí diminui o percentual de gordura e um monte de outras coisas. Até recuperar de lesões, o bombado recupera mais rápido, tá? Esses seriam os efeitos ergogênicos. Bom, eu não gosto de tratar nem aluno meu, que eu vejo lá todo dia na sala de aula, e nem você que está vendo coisas aqui na internet como retardado. Então você não deve confiar em coisas que professores dizem. Professor é burro. Tá? Se fosse esperto, não seria professor. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, que outros professores dizem, não aceite assim, é verdade, não. Vá conferir por aí umas outras 2, 3 fontes para ver se é assim mesmo, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, drogas, por mim eu gostaria do seguinte, o cara usou drogas, já explode o cérebro na hora. Só que, infelizmente, não é bem assim. Então, aqui no caso de esteroide anabolizante, primeira coisa, óbvio, qualquer pessoa de bom senso não vai recomendar que ninguém vá usar drogas, inclusive esteroides anabolizantes. Tem uma lista aqui de efeitos colaterais que podem ser causados, melhor dizendo, pelo uso de anabolizantes. Então, por exemplo, perda da libido, aqui, ó. Pode acontecer, não quer dizer que vá acontecer se o cara usar esses esteroides anabolizantes. Pode acontecer, tá? Então, assim, você arrisca se quiser. Aumento da incidência de acne. Cadê o cursor? Aqui. Aumento da incidência de acne. Pode acontecer também. Não é que vá acontecer com 100% de certeza, mas pode acontecer. Então, como pode ter esses efeitos colaterais, apesar de que tem um aumento da massa muscular, aumento da força e tudo, como tem esses efeitos colaterais, se você for uma pessoa de bom senso, você vai chegar à conclusão de que não convém ficar usando essas coisas. Agora,
Quando normalmente você vai ler sobre os efeitos de drogas diversas nos livros e os materiais e tudo, você já deve ter percebido que o pessoal exagera muito esses efeitos colaterais. Eu mesmo já vi isso várias vezes. O pessoal exagera demais os efeitos colaterais, tá? E normalmente não é assim que a coisa acontece, tá? Esses efeitos colaterais não são assim tão terríveis, não, tá? E, inclusive aqui no caso de esteroides anabolizantes, esses efeitos colaterais, até isso aqui, por exemplo, esse último aqui, ó, diminuição do tamanho dos testículos e tal, até isso aqui, se o cara parar de usar a bomba, né, parar de tomar esteroide anabolizante, o efeito é revertido, tá? Então, praticamente para todos os efeitos colaterais causados por esteroides anabolizantes, eles são reversíveis. Dá uns meses e volta tudo ao normal. Claro que o cara perde os efeitos lá de massa muscular, força e tudo, tá? Mas os efeitos colaterais perdem. Eu acho, porém, que assim, no caso de bomba, tá? Só para eu dar um argumento, assim, qual é o melhor argumento que você tem para usar a bomba? Seria esse aqui. No caso de uso de esteroide anabolizante, pode acontecer do sujeito desenvolver essa tal de ginecomastia, que é o aumento benigno dos seios masculinos. No popular é o cara ficar com tetinha. Então, assim, não quer dizer que o cara vá necessariamente desenvolver as tetinhas. Mas o cara que usa bomba, ele pode vir a desenvolver as tetinhas. Tá, e daí? Não é reversível? Nesse caso, infelizmente, não. Para reverter, o cara tem que fazer cirurgia. Então, assim, eu particularmente acho que não convém usar bomba. Porque se você usar, você pode desenvolver ginecomastia e se você desenvolver, só vai ter como corrigir com cirurgia. Tá? Tenha em mente essas coisas quando você for estudar sobre drogas. Não convém usar drogas, nenhum tipo de droga, porque elas sempre têm efeitos danosos. Só que os efeitos danosos normalmente não são tão terríveis quanto aparecem nos materiais didáticos. O material didático é feito para adolescente e a ideia é botar logo medo no adolescente. Só que eu sei que vocês não são retardados e pesquisam as coisas, quer dizer, deveriam, né? Pesquisar as coisas na internet por aí. Tá? Então fica essa sugestão. E é isso aí, gente. Terminou. Deus abençoe vocês. Eu espero que pelo menos o básico vocês tenham aprendido.